nome, que é digno de honra, glória e louvor. Amém. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Os irmãos estão prontos? Amém. Graças a Deus. O nosso Deus está sempre pronto. Amém. Nesta tarde, ou neste início de tarde, no almoço, eu recebi uma notícia contente. O pastor José disse que eu podia pregar 1h30 e graças a Deus. Amém. Não, eu menti, irmãos. Não foi. Mas pela vossa reação eu posso, não posso? Amém. Pastor José, a voz do povo é a voz de Deus, não é? Amém. Nem sempre, exatamente. E vamos ver hoje que nem sempre é mesmo, não é? Mas quantos irmãos estiveram de manhã? Amém. Um bom número esteve de manhã. Fomos ricamente abençoados. Amém. E sabem algo que eu cheguei a comentar por alto com a pastora Eunice? Comentei com a Lisandra, com a minha esposa. É que Deus, Ele não só desdobra os seus planos com perfeição, como Ele traz segurança ao nosso coração, daquilo que Ele quer e daquilo que Ele vai fazer. E é interessante porque aquilo que nós ouvimos desta manhã é o ponto de partida, é a base principal para nós compreendermos e podermos passar um pouco os olhos naquilo que vamos ver hoje à tarde. Então, para os irmãos que não estiveram de manhã, eu vou resumir. Eu nisso, perdoa-me se eu falhar, não? Eu espero que não. Mas, em primeiro lugar, e o mais importante, Deus é e está no centro de tudo. Amém? Ela falou, com base no livro de Jonas, do profeta Jonas, não só acerca do que não fazer, mas como fazê-lo de forma diferente daquilo que Jonas o fez, embora o tivesse feito. E é interessante porque nesta tarde, e indo de encontro a tudo o que está a acontecer, e nomeadamente agora na igreja em Lisboa, todas as mudanças, nós vamos falar acerca de tempo de mudança. Mas não é um tempo de mudança qualquer. É um tempo de mudança que vem quando Deus é o centro da mudança, inicia a mudança e leva essa mudança avante conforme a sua vontade. Porque se não for assim, nem vale a pena começar a mudar. Então nós vamos a um dos pontos mais marcantes do Antigo Testamento. E é interessante porque hoje ouvimos muito pouco acerca do Novo Testamento e vamos continuar a ouvir muito pouco, não é? E isto diz muito acerca do nosso Deus. É porque o nosso Deus é o mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E já no Antigo Testamento, já dizia o apóstolo Paulo que toda a palavra do Senhor é apta e inspirada por Deus para nos ensinar. E já no Antigo Testamento nós vemos não só vislumbres, como padrões perfeitos da ação de Deus que nos demonstram um Deus sobrenatural. E já no Novo Testamento nós percebemos que quando Cristo vem, quando a palavra encarna, quando o verbo se faz carne e se entrega como a expressão máxima do amor de Deus, tudo tem, no fundo, sombras dos tempos passados que apontavam e ansiavam por esta manifestação de glória plena em Cristo Jesus. E aquilo que nós vamos ver em nada difere daquilo que acontece quando a nossa vida tem um encontro real com Cristo e inicia um tempo de mudança novo e diferente, mas sobre o qual Ele é o centro e não mais nós. Porque como ouvimos hoje de manhã, muito se diz nos nossos dias e muito se centra o Evangelho naquilo que é o nosso próprio eu. Tu podes encontrar isto em Cristo, tu vais fazer isto em Cristo, Ele vai-te dar isto, vai-te dar aquilo, vai-te dar aquilo outro. E a verdade é que na cruz do Calvário, as palavras finais de Jesus foi: está consumado. Tudo o que tinha que acontecer para que a minha vida fosse transformada foi consumado na cruz do Calvário. Eu só preciso de olhar para trás, compreender os efeitos daquilo que aconteceu e deixar o Senhor transformar de dentro para fora. Não mais sou eu o foco, mas agora eu sinto o que Deus sente. Eu vivo pelo que Ele viveu e eu compreendo que a morte de Cristo me alcançou para que hoje eu seja usado para alcançar outros, para que o nome que é sobre todo o nome possa crescer e eu possa diminuir. Amém? Então, irmãos, nós vamos ao livro de Êxodo. Este é um livro muito falado. Aliás, na Páscoa, se calhar é sempre este livro que a gente vai ler, não é? Ainda hoje, não é que eu tenha dificuldade em perceber porquê, eu percebo a analogia, mas a Páscoa em si é uma festa judaica. A nossa Páscoa é Cristo Jesus. Amém? Aquilo que aconteceu com os judeus foi uma coisa e era sombra daquilo que ia acontecer connosco e que estava reservado não só para eles, como para todas as nações e todos os povos. Mas é interessante porque o livro de Êxodo tem muito mais a ensinar-nos do que apenas a libertação do povo no conceito da Páscoa.
E nós vamos perceber padrões, como eu já mencionei, que não só nos apresentam Deus, como demonstram a forma como Ele continua a agir, muitas vezes contrária àquilo que nós estamos habituados a ouvir nos dias de hoje. Porque, como ouvimos e muito bem, sinónimo de bênção nem sempre é prosperidade e vice-versa. Então nós vamos perceber que em tempos de mudança que são iniciados por Deus, nem sempre aquilo que nós vamos ver de início é aquilo que nós esperávamos que fosse acontecer. Nem sempre é aquilo que nós expectávamos que fosse o que achávamos necessário ser alterado naquele instante. Mas quando nós, à semelhança de Moisés, temos um encontro com aquele que é, nós percebemos que no fundo o nosso achismo tem muito pouco. A nossa vontade também não deve ter assim tanto lugar. E nós confiamos naquilo que Ele está a fazer, quando Ele quer fazer e da forma que Ele quer fazer. Amém? Então, de uma forma muito sintetizada, o livro de Êxodo começa, não é? E no fundo é a extensão do livro de Gênesis, que no fundo vai terminar com a morte de José. Ele é levado até ao Egito, os irmãos conhecem muito bem a história. Entretanto, ele vai morrer na terra do Egito e nós temos aqui, vamos chamar-lhe um período de silêncio, em que se passam alguns anos. Muito provavelmente o faraó já nem era o mesmo e o povo de Israel está cativo, está escravizado debaixo do império, no caso não é do império, mas do domínio egípcio. E então nós percebemos que começa a história de outro personagem. E fazer aqui um parênteses muito grande, porque nós temos esta tendência muito grande e natural em nós, de olhar para os personagens e exaltar os personagens, não compreendendo que a exaltação do personagem só existe para que eu perceba a pequenez dele e compreenda proporcionalmente a dimensão do meu Deus. Moisés, e eu digo isto com temor, irmãos, não é maior do que eu e do que o irmão. Agora, ele teve uma experiência com um Deus que é grande e poderoso. E ele obedeceu e serviu de uma forma que se calhar pode servir para nós como exemplo, mas que manifesta e que realça o tamanho de um Deus soberano, que pode fazer o mesmo em cada um de nós. E tem todo o prazer em fazê-lo, porque Cristo Jesus assim o disse e assim comissionou que fosse feito. Então notem, Moisés, como o personagem secundário, porque o personagem central é Cristo, ou é Deus no caso, embora, pronto, a teofania ou cristofania a gente vai deixar para os teólogos debaterem aqui neste capítulo 3, mas Moisés, ele vai ser levantado por Deus, mas antes de ele ser levantado por Deus e de certa forma aparecer diante do povo como porta-voz, e nós sabemos que na prática não era bem assim, Arão é que falava por ele, porque tal como vimos de manhã, o nosso ego está sempre lá a bombear, então nós arranjamos desculpas e se calhar enfrentamos traumas e depois a gente tenta até que nos rendemos, e no caso de Moisés pelo lado positivo e ainda bem, mas Moisés vai ser levantado no meio do povo para ser a figura à qual o povo colocava os olhos como porta-voz do Senhor, mas acima de tudo para demonstrar ao povo que há um Deus fiel. Tanto que Moisés vai morrer. Vai ou não vai? E Deus vai levantar mais. Amém? Então os nossos olhos não estão nos homens que são levantados, mas no Deus que os levanta. E esse é o ponto central. Então, à semelhança daquilo que acontece com Moisés, muitas das vezes, e aqui de forma introdutória eu repito, nós vamos ser levados muitas vezes face à forma como nós compreendemos o agir de Deus na nossa vida, a olhar para a nossa própria vida e a compreender que pode e há um propósito na mesma. E notem, Moisés nasce em que circunstâncias? O povo de Israel está-se a multiplicar em grande número, tem muitos homens e o faraó, sábio, esta gente vai se revoltar contra nós. Daqui a nada eles são mais que nós, eles têm muita força bruta, homens, não é? Isso hoje confunde-se um bocado, mas nós ainda somos brutos por natureza, temos que nos moldar nas mãos do Senhor, mas pronto. E o que preocupava o faraó era essa força bruta. Então assim, eles estão-se a multiplicar, a gente vai ter que fazer aqui alguma coisa. Então olha, vamos matar todos os bebés do sexo masculino. E foi assim que aconteceu. Eles iam de casa em casa e lá iam os rapazes à vida. Porque eles precisavam da mão de obra na mesma, mas demais também é perigoso, porque vai que eles se revoltam e a gente está tramado. E diz que quando os pais de Moisés, nomeadamente a mãe, ouviu isto, ela ficou com receio, mas ela confiou no Senhor, elaborou uma estratégia, sem ela perceber nas forças dela, estava até a fazer aquele que era o plano do Senhor. Então vai e coloca, ou manda colocar o menino ali à beira do rio. E vocês sabem que o menino não desceu o rio, não sabem? Amém? Na escola dominical, ainda há pouco tempo eu ouvi isto. Diz-se que o menino foi colocado lá no cestinho e foi pelo rio afora. Isso não está na Bíblia. Diz que ele foi especificamente colocado num sítio
onde a mãe de Moisés sabia que as filhas de Faraó ou as suas servas iam banhar-se lá. Então, o facto de confiarmos em Deus não anula a nossa racionalidade, que é algo que a nossa geração está a fazer pelo inverso. Porque eu sinto, então eu anulo aquilo que é racional e eu coloco os meus sentimentos à frente. Mas a mãe de Moisés não fez isto. Ela sentia medo, ela sentia temor, mas ela sabia, olha, se eu colocar ali o meu filho, pode ser que, Senhor, nas tuas mãos tu possas fazer alguma coisa. Então ela coloca o seu bebezinho no sítio onde as filhas de Faraó se iam banhar e as suas servas. E acontece um milagre. Diz que Moisés é encontrado, é adotado e olhem algo ainda mais sublime. A mãe de Moisés é chamada para amamentar e cuidar do próprio filho. Glória a Deus! Amém? O plano na vida de Moisés estava a ser traçado. Mas depois entra Moisés na história, agora já com racionalidade, já com um corpo se calhar mais desenvolvido. E ele está ali criado no mais alto dos lugares, naquela altura, então, o auge, se calhar até do estudo, da sabedoria humana. E ele vê um dos seus conterrâneos, um dos irmãos do seu sangue, ser maltratado por um egípcio. E ele vai lá e pumba, mata o egípcio. Diz que ele fica com medo e vai esconder o corpo. Né? Imaginem o plano de Moisés já ser traçado na perfeição. Ele olhava para trás e disse, Senhor, tu de facto protegeste-me, eu fui criado aqui, mas olha, ainda bem que tu permitiste que a minha mãe me cuidasse, que a minha mãe cuidasse de mim, porque assim eu mantenho as minhas raízes vivas, fincadas ao povo a que eu pertenço, no fundo. Ainda bem, olha, eu não quero ver o meu povo maltratado. E vai, pum, mata o egípcio, esconde o corpo. E a seguir ele vê dois hebreus, dois israelitas lutarem um com o outro. E ele vai no meio e diz, ei, vocês estão malucos, nós somos sangue do nosso sangue, o que é que vocês estão a fazer a lutar um contra o outro? E a resposta que ele ouve é desconcertante. Vocês sabem o que é que um deles diz? Mas quem és tu? Mas quem é que tu achas que és? Porventura te fazes juiz no nosso meio? Vais fazer connosco o mesmo que fizeste ao egípcio? Imaginem Moisés, tanto que ele fugiu. Tudo o que é iniciado à nossa maneira e fora de tempo não dá bom resultado. E eu quero vos dizer que se calhar até de forma aparente, aos olhos do homem, pode funcionar durante um tempo, mas é o Senhor quem colhe os frutos. E por isso é difícil avaliar resultado, porque o Senhor é aquele que conhece os corações. Então Moisés está lá e foge. Os nossos pastores tiveram 2 anos, né? Sabáticos, Moisés teve 40. Não foi? 40. E chegamos a Êxodo capítulo 3. Moisés, no auge da sua vida, 40 anos, cheio de força, cheio de vigor. Ai, Senhor, se calhar o plano, tu protegeste-me, é para eu libertar este povo todo. E o Senhor, então olha, foge. E diz que ele estava a pastorear o rebanho do seu sogro. Um homem que cresceu no palácio, que foi criado com as melhores condições, ensinado no melhor, tinha tudo. Sangue hebreu, ensino egípcio, tinha tudo para ser um grande mediador na sua sabedoria. Mas Deus precisava que ele fosse lá ao fundo para perceber que o nome que tem que ser exaltado não é o dele, mas é o do Senhor. Então ele tem um encontro com Deus, Êxodo capítulo 3, e aqui nós vamos ler. E agora sem descrição e sem brincadeira, até que horas, pastor Josué? São 8 pontos. 2 minutos e meio cada ponto. Vamos lá correr então. O pastor disse, está dito, amém? Então Êxodo capítulo 3, diz assim: apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então Moisés disse para consigo mesmo: eu irei para lá e vou ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. E vamos parar aqui para já. Muitas vezes nós olhamos para este encontro
e colocamos o ónus muito em Moisés. Ele olhou, e ele foi, e isto, e ele disse, eis-me aqui, e é tudo muito fantástico. Mas notem, Moisés estava a pastorear o rebanho, e o que é que aconteceu? Diz que ele viu, os irmãos estavam a ler, amém? Estão acordados ainda? Amém. Eu tomei café, os irmãos também. Amém. Irmãos, são 8 pontos mesmo, eu não estou a brincar. São simples, mas a gente tem que correr por cima disto tudo. E eu preciso da vossa ajuda. Amém? Então vamos lá. Moisés viu a sarça. Agora expliquem. A sarça ardeu sozinha? Não. Nós sabemos de antemão, e porque temos a Escritura, que aquilo que aconteceu era um milagre, era um fenómeno causado por Deus para quê? Para chamar a atenção de Moisés. Nem sequer foi Moisés que causou o encontro. Diz que Deus sabia como atrair Moisés à sua presença. Então Moisés está ali na sua vida, 80 anos, e do nada, ei, uma sarça. Fogo, eu já vi muita coisa acontecer, mas uma sarça que arde e não se consome, isso é novo. Deixa-me aproximar para ver. Então Deus atrai Moisés à sua presença. Muito diferente do que tinha acontecido nos anos anteriores. E nós percebemos, Deus controla todo o processo da vida de Moisés, mas chega a um ponto em que Moisés se levanta, e pum, mata o egípcio. Vê 2 dos seus irmãos a lutar entre si, mas o que é que vocês estão a fazer? E do nada é escorraçado. Mas agora é Deus quem o atrai. Não há esforço em Moisés. Não há o dedo de Moisés. É Deus quem o atrai. E eu queria dizer-vos, irmãos, de forma humilde, eu creio que nesta tarde, fruto do que tem acontecido de manhã, Deus quer chamar-nos a Ele. Ele quer despir-nos daquilo que nós achamos para o qual foi feita a nossa vida. Ele quer desconstruir todo o plano que está para trás, para que faça ao encontro que temos com Ele, seja Ele a ditar aquilo que tem que ser feito. Porque o mais impressionante é que Deus vai se encontrar com Moisés, e nós vamos ler um pouquinho mais daqui a nada, mas mesmo assim Ele vai dizer muito pouco. Deus vai dizer, olha, tu vais servir ou vais ser o meu porta-voz para o povo e vais dizer que eu vou libertar o meu povo e vou-vos levar a uma terra que eu te mostrarei. Moisés vai ter que ir para um sítio que nem vê. Mas porque ele já viu uma sarça que arde e não se consome, porque ele já entrou em Terra Santa e percebeu que não podia entrar de qualquer maneira, então há muito pouco que ele possa fazer a não ser obedecer. E o problema, e se calhar eu digo da nossa geração, e quando eu digo não é da geração entre os 20 e os 30, é a nossa, todos os que estão vivos, porque todos os que estão vivos são minha geração. O problema da nossa geração é que queremos fazer muitas coisas sem compreender que o Deus que nos chama é primeiramente um Deus santo. Eu não queria dizer que Ele não chama qualquer um. Não é bem assim. Eu não sou melhor, nem nós somos melhores que ninguém. Mas Ele chama homens e mulheres que em primeiro têm que ter um encontro com Ele. Porque se eu não tiver um encontro com Ele, a quem é que eu vou levar o povo? Para onde é que eu vou levar o povo? Os irmãos percebem onde é que eu quero chegar? Apliquem isto no Novo Testamento. Se eu não conhecer Cristo, quem é que eu vou apresentar? É que não é sobre o que eu ouvi falar de Cristo, é sobre o que eu conheço. É sobre o que eu experimentei. A ponto de quando Moisés vai começar a discutir com Deus, vai chegar a uma altura em que ele vai dizer assim, então mas ouve lá, eu vou ter com o meu povo. E eu digo o quê? Quem é que me enviou? E ele vai dizer assim, olha, só dizes uma coisa. O eu sou te enviou. Mas antes disso, notem o que é que Deus vai frisar a Moisés. Versículo 6. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Não tem como eu temer uma obra sem conhecer o Senhor da obra. E a razão pela qual muitas das vezes, irmãos, contra mim, passo a expressão, eu falo. Contra nós, homens, e contra qualquer um de nós, eu falo. A razão pela qual muitas vezes nós não tememos a obra, não é porque a obra tem um espectro de temor em volta dela. É porque não tememos quem é o Senhor da obra. Porque se nós temêssemos em primeiro aquele que nos salvou, iríamos olhar com zelo, com temor, com gratidão e privilégio a liberdade e a oportunidade que Ele nos dá de participar da obra.
Então, antes de Moisés ser enviado ao que quer que seja, ele tem que conhecer com quem é que está a falar. Ele tem que saber quem é que o vai enviar. Então, versículo 7. E diz que Deus responde, ou continua a falar com o Senhor, com Moisés, e disse-lhe assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Parece clichê, mas irmãos, o nosso Senhor não dorme. Ele não dorme. Parece que tinha havido um silêncio ao longo de muitos anos. São cerca de 400 anos de escravidão. Nós não passamos por 400 anos de escravidão nem por sofrimento, porque ninguém tem 400 anos. Ou tem? Mas o Senhor não dorme. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele conhece o meu e o seu sofrimento. Contudo, pode ser que a solução para ele não seja aquela que nós estamos à espera. E vamos ver porquê. Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra. Uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do ateu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, mas quer dizer, no fundo, isto foi algo que eu ouvi há muito pouco tempo, mas ficou aqui gravado. Moisés vai ter que voltar ao lugar onde primeiro passou pelo trauma. Ele teve que fugir do Egito, porque a sua força tentou salvar, não libertar na forma como Deus tinha concepcionado, mas tentou apoiar o povo que ele amava, mas fez-lo à sua maneira. Passou por um trauma, esteve escondido 40 anos. Agora com 80, Deus está a chamá-lo para ir ao lugar onde ele passou pelo trauma. Olha, Moisés, tu fizeste algo, e Deus não lhe diz de uma forma direta, mas tu fizeste algo que até era o meu plano, mas não era nesse tempo. Até era a minha vontade, mas não era dessa forma. Mas agora voltas lá e sou eu quem te envio. Já não és tu que te levantas, já não é pelo sangue que corre nas tuas veias, já não é pela forma como te foste ensinado, mas é porque sou eu quem te mando. Irmãos, deixem-me fazer o paralelo. É tão valioso nas mãos do Senhor o irmão que tem um curso académico ou o irmão que não sabe ler. Porque não importa o que o irmão pode ou não pode pela sua força, importa quem o envia. E o reino para o qual nós somos enviados não é, nunca será e nunca foi um reino dependente da sua força e da minha força, da sua capacidade e da minha capacidade, mas é um reino que depende daquele que o instaurou, e porque quem o instaurou é Espírito, então eu preciso do seu Espírito. E isso está acessível ao irmão e a cada um de nós. Então não importa aquilo que o irmão tem na sua mão. Importa onde o irmão deposita o que Deus lhe deu e de que maneira o vai fazer. E Moisés vai começar a levantar questões, e eu vou sintetizar, senão os 8 pontos vão para o ar. E ele vai começar: Senhor, mas eu, Senhor, olha, eu não sei falar. E Deus: olha, Arão está aí contigo. Mas o povo vai me rejeitar. O que é que eu vou dizer? A quem é que eu vou dizer que me envia? E o Senhor diz: olha, o eu sou te envia. E agora nós saltamos. Chega Arão e vai Moisés e Arão ter com o Faraó. Diz assim: olha, Faraó, imagina esta. A pastora Eunice tem uma mente fértil. Quando eu leio a Bíblia é exatamente igual. Eu começo a imaginar tudo. E isto é muito engraçado. Eu imagino Moisés e Arão chegar à frente de Faraó. Moisés, assim já com 80 anos: olha, o meu Deus disse que tens que libertar o seu povo. Imaginem Faraó. E? Primeiro, quem é o teu Deus? E depois, o teu povo? Não, o teu povo é meu escravo. E diz que por causa disto, Faraó se irou, se revoltou, Deus cerrou-lhe o coração e ele duplicou o trabalho sobre os filhos de Israel. E diz que quando Moisés e Arão descem, diz que eles encontram alguns dos filhos de Israel e os filhos de Israel vão ter coisas: espetacular, olha, tu vieste para nos libertar em nome do nosso Deus, olha, agora trabalhamos mais. Grande libertação. Obrigado, Moisés. Espetáculo. Sabe, nós somos exatamente iguais. Nós somos iguais. Nós não conseguimos perceber que o facto de o povo ter que passar pelo dobro do trabalho compreende que nós precisamos de querer ser libertos. Porque podemos estar acostumados à mesmice. Então nós achamos que Deus vai fazer assim e pronto, mudou tudo.
O pastor Josué assumiu a igreja de Lisboa, pronto, tudo vai ficar bom do nada, tudo vai melhorar. Não é que seja mau ou que tivesse sido mau, que eu nunca cá estive antes, não é? Mas pronto, agora vai ser um espetáculo. O pastor David e a pastora Eunice vão assumir para o tesouro e agora, pum, vai ser um espetáculo. O pico igual, puf, agora aquilo vai arrebentar pelas costuras. E vai ser um espetáculo. Não é assim que funciona. Não é. Aliás, até pode ser o inverso. Até pode primariamente piorar. Mas se piorar dentro da vontade do Senhor, que assim seja. Porque Ele também sabe o que tem que ser feito para que volte a melhorar. Então notem, o povo agora experimenta ainda mais trabalho, ainda mais sofrimento. E diz que quando o povo compreende, então Deus fala com Moisés, olha, agora é a hora. Vai lá ter com Faraó e começa no meu poder a operar as maravilhas que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, para que Ele deixe sair o meu povo. E diz que a partir desse momento as coisas iniciam-se. Então, em primeiro lugar, irmãos, só agora o primeiro ponto, a gente vai correr daqui para a frente. Em primeiro lugar, o tempo de mudança tem que surgir motivado por Deus. Se não for assim, mais vale eu estar quietinho no meu lugar. Se não for assim, irmãos, quem não junta, atrapalha, não há problema nenhum. Então, surge motivado por Deus. Em segundo lugar, e agora dentro do capítulo 4 e do capítulo 7, nas pragas, é iniciado no tempo de Deus e dentro da sua vontade. Vocês acham que o povo, que Moisés imaginava que ia haver libertação através de pragas? Eles se calhar nem sabiam que isso era possível. Eu não é? Mas foi Deus quem iniciou. Então Deus faz à sua maneira. Em terceiro lugar, e agora sim eu gosto muito deste, capítulo 12. Tenho mais 20 minutos, não é? Se não estou enganado. Não é? Eu não sei, não sei. E nem sei que horas iniciei, para ser sincero. Não faço ideia. Por acaso estou a ser sincero. Capítulo 12, versículo 37. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e as crianças. E também subiu com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Cozeram bolos jasmos de massa que levavam do Egito, pois não se tinha levedado, para que fossem lançados fora do Egito. E não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. O tempo de mudança é um tempo de desconforto. E o problema, como ouvimos de manhã, é que nós queremos que Deus mude para termos conforto. Queremos que Deus haja para estarmos confortáveis. Eu não é. Nós não oramos por provisão, por contas bancárias recheadas. Recheadas se calhar não. Não oramos por isso. E se eu vos disser que é precisamente no desconforto que o Deus se move? Eu não estou apenas a falar de milagres que eles vão acontecer. Mas estou a falar do mover de Deus. Não estou a dizer que Ele não se move quando dá prosperidade, porque também ouvimos que se move com prosperidade, e ainda bem. Agora, não podemos olhar para Deus como o nosso amuleto de sorte, que carregamos ao peito quando nos convém. Porque se Ele é o nosso Senhor, então Ele tem a última e a primeira e a do meio e todas as palavras para guiar e direcionar a nossa vida. E se calhar a mudança para a qual Ele nos está a chamar é uma mudança que nos coloca em lugares de desconforto, sobre a qual nós vamos partir sem termos preparado absolutamente nada. Olha, eu por acaso, esta semana tivemos o retiro, a conclusão do retiro, e tenho tido algum tempo para preparar as malas, as caixas, e são mais que aquelas que eu imaginava. Eles não tiveram esse privilégio. Aliás, se os irmãos se lembram de como foi a ceia, a primeira, eles tinham que comer e estar cingidos para poderem sair a qualquer momento. Era ou não era? E eles saíram sem levar provisões, sem saber para onde iam, mas com uma certeza: o Deus que nos tirou manifestou-se através de milagres e vai continuar a guiar a nossa vida. Então tudo isto nos leva ao quarto ponto. Eu disse que isto ia ser rápido, não disse? Capítulo 13, é logo o próximo capítulo, versículo 1. E disse o Senhor a Moisés:
consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. E disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Por outras palavras, todo o tempo de mudança que é iniciado por Deus, na forma de Deus e no tempo de Deus, que traz ou pode trazer um tempo de desconforto, dor e dificuldade, tem que nos levar a um tempo de consagração. Porque temos que perceber que não é para nós. Aliás, deixem-me fazer um parênteses grande. Porquê é que Deus libertou o povo do Egito? Eu gosto de conviver com... de ter contacto com vocês. Vocês são muitos, não é? Se calhar não dá para todos responderem, mas também não se atropelem. Porquê é que Deus tirou o povo do Egito? Porque ele estava escravizado? Foi só por isso? Porquê é que Cristo perdoou os nossos pecados? Olha, pronto, porque ele precisava de perdão para não morrer. Era só por isso? Ou era para termos contacto com Deus? Eu temo que muitos nos nossos dias saibam de cor que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas se esqueçam do propósito. Porque se calhar sabemos que estamos salvos, ou talvez não, e não usufruímos da razão pela qual somos salvos, que é chegar-nos ao Deus Santo, perfeito e que agora se apresenta como Pai. Então, se eu vejo que o véu se rasgou, mas não atravesso o lugar santíssimo, para que é que os meus pecados foram salvos? Para eu não ir para o inferno? Oh, irmãos, o céu só faz sentido porque está lá aquele que é santo. Se eu não usufruo da sua presença agora, tanto me faz. O povo só foi liberto, não é porque estava escravizado, é porque Deus queria que eles pudessem adorá-lo. A terra prometida só faz sentido por causa de quem é adorado. Porque o povo podia adorá-lo em qualquer outro sítio. Mas Deus é tão bom e tão perfeito que Ele diz assim, não. E eu quero que vocês tenham tempo, eu quero que vocês tenham qualidade para me adorar. O que é que nós fazemos com o tempo e a qualidade? Tudo o resto que não adorá-lo. Senhor, dá-me mais dinheiro. O que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é o quê? Não é dar o dízimo. Ir de férias, comprar um carro novo, comprar uns sapatos novos, o iPhone novo. É ou não é? É verdade. É verdade. Irmãos, perdoem-me, eu também vou-me embora, os irmãos depois não podem bater mais, não é? Mas é verdade. É verdade. E não há problema em reconhecê-lo, há problema em querer continuar lá. O povo foi liberto porque Deus queria que ele tivesse contacto com ele. Então tem que ser um tempo de consagração. E este é um ponto fantástico. Porque o povo consagra-se sem saber o que Deus vai fazer a seguir. Então a nossa consagração também não pode ser usada como uma moeda de troca. Eu vou-me consagrar agora, Senhor, porque eu preciso que tu faças isto. Quer dizer, pois, está bem. Mas está ou não está consumado? Então a consagração é o quê? E eu repito as palavras de Moisés. Lembrai-vos deste dia. Porquê? Porque saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Então a consagração não é uma moeda de troca. É uma manifestação da gratidão e do reconhecimento daquilo que Deus faz. Por isso, irmãos, perdoem-me, mas a gente não se vai consagrar. Eu não me quero consagrar para ver o que Deus vai fazer amanhã. Eu quero me consagrar porque eu sei o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu quero me consagrar porque eu sei que Ele merece tudo. Ele tirou-me da escravidão. Ele deu-me acesso à sua presença. E por isso eu quero me consagrar, porque eu estou na presença de um Deus Santo. Moisés, espera. Tira as sandálias dos teus pés. Consagra-te, não por causa do que eu vou fazer, mas por causa de quem eu sou e do que eu fiz. Então consagração não é uma moeda de troca. É a manifestação da gratidão e o reconhecimento prático daquilo que nós vemos Deus fazer. Agora, porque nos consagramos, nós passamos para o ponto 5. Nós percebemos que no tempo de mudança também há tempo de ver, de depender e depender da provisão de Deus. Se eu já consegui reconhecer o que Ele fez no passado e consagrar-me, dedicando-lhe toda a minha vida sem esperar nada em troca, então agora sim eu estou apto a ver o que Ele tem para fazer amanhã. Porque já não uso como uma moeda de troca,
Mas agora eu sei que o Deus que me deu o que eu tinha ontem e o que eu tenho hoje, quer me dê, quer me tire, continua a ser o mesmo, porque eu já me consagrei. Então, porque eu já me consagrei, Deus diz assim, olha, agora toma. Agora vai. Tu já usaste o que eu te dei, então toma mais. Não fazemos com os olhos postos no amanhã. Fazemos-los com os olhos postos na cruz, que está lá atrás. Não nos consagramos para estar no céu, irmãos, perdoem-me. Consagramos-nos porque Cristo já morreu e ressuscitou. E resultado disso é estarmos no céu. Por isso é que eles, naquele tempo, estavam dispostos a perder a cabeça por amor a Cristo. Porque eles não olhavam para Cristo, não olhavam para Deus e para o seu Espírito como um amuleto, mas como a razão que pautava as suas vidas. Então, capítulo 13, versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto depois lhe disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a terra e torne ao Egito. Deus é tão fantástico, mas eu não tenho tempo de passar por isto tudo. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel ao Egito. E também levou Moisés consigo os ossos de José, porque havia feito os filhos de Israel juramento solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará aqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo depois partido para Sucote, de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E então, tempos de mudança instituídos, começados e levados avante por Deus, são tempos onde nós vamos ver a sua mão guiar cada passo que nós damos. Não sabemos o destino final, ou não compreendemos na perfeição qual é o destino final, mas sabemos que Ele nos guiará em tudo o que fazemos. Não precisamos compreender, porque eu até hoje não sei como é que uma coluna de nuvem se forma durante o dia, porque é uma coluna, não é só uma nuvem, não é uma coluna. E como é que uma coluna de fogo se forma e continua, porque a gente vê aqueles tornados de fogo que até são comuns em algumas zonas do deserto, e tudo se explica com a ciência, quase tudo. Agora, como é que se explica isso permanecer durante 20 anos, eu já não sei. Não é? Como é que se explica ele aparecer de madrugada e depois ao amanhecer ele ir embora, isso eu já não sei. Mas eu sei que o meu Senhor controla todas as coisas. Então, se eu iniciar o processo de mudança junto dele, eu sei que Ele me vai guiar. Então, em sexto lugar, e este também é um dos meus preferidos, e eu corro para o fim. Capítulo 14. E eu vou resumir, mas tem ali, a partir do versículo 10, uns versículos que eu quero ler. Mas no fundo, o que acontece aqui é perseguição. E nós olhamos para esta perseguição muitas das vezes e olhamos para ela de forma literal. E não é errado, porque de facto o povo de Israel foi perseguido pelos egípcios, verdade? Mas não era só isso que os perseguia. E uma das razões pelas quais muitas das vezes a igreja é adversa à mudança é porque se lembra do sítio de onde saiu. Vocês lembram-se de Deus ter que permitir o povo trabalhar dobrado? Vocês lembram-se? Porque só assim o povo ia perceber que precisava mesmo de ser liberto. É interessante porque às vezes a nossa humanidade é tão estupidamente constrangedora, e perdoem uma expressão, que parece que nos cega. Então notem o que acontece a partir do versículo 10 do capítulo 14. E chegando de Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles nem clamam a Moisés, eles vão diretamente ao Senhor. Agora notem o que eles dizem. E disseram, Moisés, parece estranho, não é? Será que foi por não haver sepulturas que nos tiraste do Egito? É para morrermos no deserto? Eu não sei, a nossa mente é fértil demais. Porquê é que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Quer dizer, às vezes a gente põe-se assim num pedestal, não é? Porque olha para isto com óculos de cima, mas a verdade é que eu não sei se eu não teria feito igual lá dentro. Ou naquele tempo. Eu não sei se teria feito assim tão diferente, não é? Mas imaginem, cerca de 2 milhões de pessoas a sair do Egito, sem mantimento, com a mesma roupa, sem levarem provisões nenhumas, com crianças, gado, tudo atrás deles. Deus ainda não tinha aberto o mar, porque eles ainda não estavam lá.
ou melhor, eles já tinham aqui chegado, né? Já estavam a ver o mar à frente, deserto imenso do lado esquerdo, montanhas do lado direito, dentro daquilo que é a geografia do lugar, e os egípcios atrás deles. Então já já percebi porque é que fizeste isto. Mas já estavam a clamar ao Senhor. Se eles perguntaram, será que foi porque não havia sepulturas que chegassem no Egito? Quer dizer, agora eu entendo, tu querias nos matar, então trouxeste-nos para o deserto, porque aqui, olha, nem é preciso enterrar areia cobre. Foi por causa disto. Grande Deus que tu és. Moisés, grande ideia. Já não tinha havido milagres? As pragas são o quê? Deus já não tinha retirado os filhos de Israel do Egito? O problema é que o passado nos persegue muitas vezes. E nós só não mudamos porque estamos demasiado presos àquilo onde estávamos confortáveis. Mas se nós, como ouvimos esta manhã, sabemos e conhecemos quem nos chama, sabemos que Ele está no centro, o que é que eu trago na minha bagagem que eu não posso deixar para trás? Eles saíram sem nada. Às vezes esse é que é o problema. Se calhar muitos de nós ainda não saímos do lugar onde Deus quer que nós saiamos, porque estamos mais presos à bagagem que temos do que propriamente ao Deus sobre o qual deveríamos acreditar. Porque isto de evangelizar é muito giro. Mas permitam-me dizer que a gente não vai conseguir conquistar alguém falando de um Deus que não conheça. É impossível. A não ser que Ele seja misericordioso e nos use de uma forma quase que sobrenatural, sem nós percebermos a nossa pequenez e a nossa insignificância, para levar avante os seus planos, mas depois quem fica a perder somos nós. Porque continuamos a falar de um Deus que não conhecemos. Porque continuamos a querer levar avante mudanças sobre as quais não somos aqueles que deveriam ter iniciado. E isto é problemático. Mas graças a Deus pelos exemplos da sua palavra. Então, o tempo de mudança pode ser sim um tempo de perseguição e de medo. E isto é algo que nós não gostamos. Porque tal como eu tenho vindo a mencionar, eu já vi, pastor, está quase, só faltam dois. Tal como eu tenho vindo a mencionar, o agir de Deus que nós esperamos nos nossos tempos e nos nossos dias pode não ser aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Se calhar vamos ter que ficar desconfortáveis mesmo. Se calhar vamos ter que sofrer perseguição mesmo. Se calhar vamos sim ter que lidar com coisas do nosso passado. Mas que o possamos fazer inspirados e guiados pelo Deus que iniciou a mudança. Então, em sétimo lugar, e agora sim, lendo a resposta de Moisés, versículo 13 do capítulo 14. Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Irmãos, quando nós escolhermos ouvir a voz do Senhor, aquilo que nos aprisionava, nunca mais vai poder ter impacto e domínio sobre a nossa vida. Nunca mais. Aquela velha história de o pecado ainda está, mas já não deveria. Nós já não somos, passa a expressão, pecadores constantes e iníquos, mas somos santos que de vez em quando pecam. Já não deveríamos estar sobre o domínio do pecado. Podemos até lembrar-nos dele, mas estar subjugados a ele, jamais. Porque quando Deus opera, aquilo que estava lá atrás cai por terra. É engolido por um mar que nós nunca imaginávamos que se pudesse abrir, sobre o qual nós também temos que passar. A diferença é que Deus protege-nos a nós, mas aniquila aquilo que nos perseguia. E eu gosto do versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmãos, eu não sei qual tem sido a nossa postura nos últimos tempos de mudança. Eu não sei qual vai ser a postura dos crentes do Pico, dos crentes de Ponte Sor, dos crentes de Benfica do Ribatejo, dos crentes da AD Lisboa ao longo destes últimos destes últimos meses ou até deste último ano. Eu não sei qual é a nossa postura, mas se temos trazido à tona coisas do passado, irmãos, não deixem que o passado vos impeça de ver aquilo que Deus quer fazer de novo. Porque pode ser mesmo pelo desconforto que nós somos levados a crescer. Então não meçam resultados pelo que veem. Porque o povo ainda não estava a ver o mar aberto. Mas Deus já sabia o que queria fazer. Então, em sétimo lugar, é tempo de ver o mover de Deus e a vitória que Ele reservou para nós.
Tempos de mudança são tudo aquilo que eu disse anteriormente, mas também são, acima de tudo, tempos onde Deus manifesta a sua glória e o seu poder. E em último lugar, capítulo 15, e este nós não vamos ler, percebemos que depois de passarem pelo mar, Moisés vai cantar ao Senhor. Tempos de mudança, verdadeiramente inspirados por Deus, são sempre e sem exceção tempos que resultam em louvor para o seu nome. Não é para o nome de Moisés, é para o nome de Deus. Porque no final de contas foi Deus quem o atraiu à sua presença. Foi Deus quem o fez descer a Faraó. Foi Deus quem arranjou a estratégia para que o povo desejasse sair. Foi Deus quem enviou as pragas. Foi Deus quem abriu o mar. Foi Deus quem lidou com o passado. Foi Deus quem abriu e fechou o mar de novo e matou os egípcios todos. Foi Deus. E então o louvor é para Ele. E sabem, eu vou resumir e terminar para fazer um breve desafio. Em primeiro lugar, tempos de mudança têm que ser tempos motivados por Deus, com a sua direção, iniciados por Ele no seu tempo e à sua maneira. Podem ser tempos de dor, de dificuldade e às vezes até confusão, mas são acima de tudo tempos de consagração. São tempos de dependência e da provisão de Deus. Podem ser tempos de perseguição e medo, mas no meio da perseguição e do medo também são tempos onde nós vemos o mover e o agir de Deus. E são tempos que sempre resultarão em louvor para o Senhor. Podemos ficar de pé nesta tarde. Sabem, nós vamos tomar a ceia do Senhor e é giro porque de uma forma figurada vamos lembrar o tempo de maior mudança que o ser humano, no caso eu e o irmão, já pudemos testemunhar. Uma mudança que foi operada pelo Senhor, porque eu não pedi para Ele vir, porque eu não pedi para Ele morrer, porque eu não pedi para Ele encarnar, mas Ele assim o fez. E Ele atraiu-me à sua presença, eu também não dei o primeiro passo, foi Ele. E Ele também lidou com os meus traumas, Ele também lidou com as minhas incapacidades e me disse, olha, não és tu, sou eu, então vem. E Ele também me disse, olha, aquele que te chama não é um Deus qualquer, por isso santifica, consagra a tua vida. E assim o fiz. E não há mérito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só Ele sabe as formas com que nos tem atraído a cada um de nós individualmente. Mas eu gostava de saber de que forma vamos responder. Porventura encontramos-nos em estágios diferentes destes tempos de mudança. Se calhar uns estão no tempo de perseguição, de lidar com o passado. Outros se calhar estão em tempos de consagração. Outros estão ali no meio da dor, da dificuldade, da confusão, naquele início do desconforto. Se calhar outros ainda nem começaram a mudança, mas isso não importa muito. Eu queria que pudéssemos remeter a Êxodo 3. Que fechássemos os nossos olhos. E não pela emoção, irmãos. Eu creio que o Senhor, quando age, a gente não precisa de forçar. O seu Espírito conhece de que forma é que a sua palavra tem entrado no nosso coração. E eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos nesta tarde. E que pudéssemos deixar-nos ser atraídos à presença. À presença daquele que conhece e que tem poder para mudar. Àquele que no final vai receber louvor e adoração. E que pudéssemos deixá-lo falar connosco. E que pudéssemos responder afirmativamente à sua chamada. E depois eu vou orar. Oh, Jesus, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Quem tu és? Chama-nos, Senhor, para tempos que resultam em desconforto, mas na direção plena da tua pessoa. Senhor, nós adoramos-te por quem tu és, Senhor. Mesmo não te conhecendo na perfeição, Senhor. Senhor, nós percebemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, que somos atraídos à tua presença. E queremos desde já pedir-te perdão.
Por todas as vezes que vimos a sarça arder e que não fomos motivados, que não decidimos chegar-nos mais perto de Ti. Senhor, mas nesta hora nós queremos caminhar em direção à Tua presença. Queremos descalçar as nossas sandálias e perceber que estamos na presença de um Deus que é santo. Senhor, nós queremos agradecer-te porque foste Tu quem deu o primeiro passo, Senhor. Porque é tudo sobre Ti, Senhor. Senhor, se calhar temos fugido da Tua presença, Senhor. Se calhar temos fugido do tempo de mudança que queres iniciar em nós. Mas nesta tarde nós paramos de lutar contra Ti, Senhor. E dizemos, eis-me aqui, Senhor. Senhor, que toda a mudança que Tu vais iniciar neste lugar, que tens iniciado, que vais iniciar nos mais diversos campos, Senhor, que seja iniciada por Ti, Senhor, no Teu poder, à Tua maneira, no Teu tempo, Senhor. Ó Pai, como homens frágeis, curvamo-nos na Tua presença, Senhor, para ver coisas grandes acontecer para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Oh, Senhor, nós oramos não por um avivamento emocional, mas por um retomar à Tua presença, por uma atração genuína, Senhor, à Tua presença, Senhor. Não oramos por homens capacitados, por mulheres capacitadas, mas oramos por homens e por mulheres que Te conhecem face a face, Senhor. Oh, Pai, encontra, Senhor, uma geração rendida aos Teus pés, convicta de quem Tu és, Senhor. Nós queremos responder afirmativamente ao Teu chamado nesta tarde. Senhor, reconhecendo aquilo que ouvimos nesta manhã, que Tu estás no centro, Senhor. Mas percebendo, Senhor, pela Tua palavra, que o tempo para o qual nos chamas é e pode ser um tempo desconfortável, mas será um tempo onde vamos depender inteiramente de Ti, do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça, Senhor. Pai, e oramos para que no final de tudo, Senhor, não haja ninguém que receba o louvor que Te pertence. Porque só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és merecedor de toda a honra, de todo o louvor, Senhor. Desde hoje e eternamente, Senhor. Que a Igreja de Lisboa, Senhor, seja o palco onde a Tua glória, Senhor, tem lugar para repousar. Onde o Teu nome, Senhor, é exaltado e elevado acima de todo o outro nome, Senhor. E por isso nós dizemos que nós possamos diminuir, para que Tu possas crescer. E nós desde já Te louvamos, nos consagramos pelo que Tens feito. E queremos depender de Ti, hoje e em todo o tempo. Porque Tu o disseste, Senhor, está consumado. Não preciso de mais nada além do que Tu fizeste na cruz do Calvário. Então nesta tarde, Senhor, que os nossos corações se tornem, Senhor, a pauta onde Tu escreves uma nova música nestes tempos, Senhor. E tudo para a glória e louvor do Teu nome. E nós agradecemos-Te, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.